Bem, vamos dar uma revisada sobre o que a gente concluiu no último exercício. Ou seja, com o que a gente acabou trabalhando ali, o que a gente gerou. Nós estamos trabalhando então com o conceito de colinearidade. Colinearidade. Não me assusta, mas é simples. Unidade entre dois vetores. Colinearidade entre dois vetores. Certo? Então, nós trabalhamos basicamente com isso no último vídeo. Nós pegávamos dois vetores, sendo eles 2D ou 3D, e nós provávamos que um era colinear ao outro através daquela relação da fórmula lá, pelo escalar, que era x1 sobre x2 igual a y1, y2, no caso do eixo y. E aí, no caso, no espaço euclidiano R3, nós temos mais um eixo, que é o Z. Então, Z1, Z2. Perceba que aqui nós temos o vetor x1, y1, z1 e o vetor x2, y2, z2. Então, por isso que é colinearidade entre dois vetores. Isso nós trabalhamos entre eles. A divisão dessas componentes vai resultar no escalar k. Tá? Então, tem-se a regra de que quando você divide o componente de um vetor pelo componente do outro, para os três eixos, ou para os dois eixos, se for 2D, e o resultado é igual, isso significa que a distância, isso significa que a reta que forma esses três vetores, ela possui o mesmo escalar. Então, se a gente fosse representar isso aqui, ó, você poderia traçar uma reta aqui, em que o primeiro vetor fosse esse aqui. No caso, vamos chamar ele de U. E um outro vetor que representaria o dobro desse U, que seria o vetor V, que ele é U duas vezes, então V é igual a 2U. Beleza? Esse conceito ele é bem simples de entender se vocês já trabalharam bastante com escalares. Não tem muito segredo nele. Percebam que aqui no caso dos vetores eles acabam sendo colineares mesmo, paralelos. Se eu traçar o vetor aqui do lado, você detecta que eles são paralelos. Bem, então, considerando esses conceitos que nós trabalhamos, será que nós estamos preparados para resolver agora o exercício de vetores que foi proposto? Vamos dar uma olhada nele aqui. Só vou dar uma apagadinha para ficar mais fácil da gente trabalhar. Vou apagar aqui tudo isso aqui. Aumentar o tamanho da borracha. Esquisita essa borracha grande do Photoshop. Bem, fechou. Então, qual que é o nosso problema? É verificar se são colineares os pontos. Então, vamos começar aqui. A menos 1, menos 5 e 0. B,
2, 1, 3, e o C, menos 2, menos 7 e menos 1. Tá, nós temos esses 3 vetores e nós precisamos detectar se eles são colineares. Na verdade, são pontos, né? Mas se tiver posicionado com relação à origem, vetor e ponto tem o mesmo significado. Então, como que a gente faz para resolver seguindo a nossa regrinha que nós estamos trabalhando até agora? Se nós pegarmos... Aqui já temos um problema bem mais diferente, bem mais complicado. O primeiro é que o fator aqui, na verdade, em questão é que é colinearidade. Problemática aqui em questão é colinearidade entre 3 pontos. Então aqui, ó, esse aqui é o problema em questão. 3 pontos. Como que a gente representa a colinearidade entre 3 pontos? Esse aqui é o primeiro problema que nós temos. Tá? No caso, quando você for trabalhar com 3 ou mais pontos, as coisas vão começar a ficar mais difíceis. No caso dos 3 pontos, você consegue estabelecer a seguinte relação. Vamos considerar que esse sinalzinho aqui, eu não sei bem qual que é o sinal que define uma coisa como paralela à outra, mas digamos que esse sinal seja paralelismo. A regra define que o conceito de colinearidade ele é transitivo. Tá? Então, quem quiser anotar, o conceito de colinearidade ele é transitivo. O que isso significa? Que se A é colinear a B, B é colinear a A. Tá? No caso, se a gente tivesse só 2 vetores, 2 pontos, na verdade, isso aqui seria bem claro. Mas e no caso de 3 pontos? No caso dos pontos A, B, C, nós temos que se A é colinear a B, e B é colinear a C, ou melhor, A aqui, ó, é colinear a C, B é colinear a C. Nós deduzimos pelo A aqui que B é colinear a C. Por que essa regra ela é verdadeira? A gente viu que para que uma coisa seja colinear a outra, ela tem que poder ser representável por um escalar daquele vetor ou daquele ponto. Então, no caso B, se ele é colinear a A, nós podemos representar o B como um escalar K vezes A. Tá vendo? Então, isso aqui é verdadeiro. No caso do C, se ele é colinear a A, nós podemos representar o C por um escalar X de A. E porventura, essa relação aqui nós podemos estabelecer utilizando os 2 escalares, que seria K sobre X, no caso de B sobre C, e X sobre K, no caso de C sobre B. Beleza, galera? Então esses conceitos aqui são importantes para você entender esse aspecto de transitividade. A coisa vai ficando mais complicada quando você tem mais e mais pontos, como por exemplo um ponto B, um ponto E. Vou trocar de cor aqui para ficar mais claro. Porque assim, para você provar a transitividade entre eles, você vai ter que começar a fazer uma análise combinatória aqui dos elementos. Né? Se A é colinear a B, e A é colinear a C, e A é colinear a D, e A é colinear a E, e B é colinear a C, B é colinear a D, B colinear a E, C colinear a D, C colinear a E. Vai ter que fazer um monte de coisa assim, para você poder provar a partir de um único que todos eles são colineares.
a coisa vai ficando um pouco mais complicada. Então essa é a primeira dificuldade de você trabalhar com colinearidade de vetores, a colinearidade com mais de 3 vetores aqui no caso, tá? Ou mais de 3 pontos. Esse seria o primeiro problema. Vamos então para o segundo problema aqui em questão. Esse problema é bem difícil e requer bastante atenção, tá, galera? Então vamos lá. Assim, eu gastei mais ou menos umas 13 horas de estudo para fazer essas deduções que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Porque eu tive que descobrir tudo sozinho, não consegui achar nada que pudesse me ajudar, tá? Então eu tive que fazer muitos cálculos, muitos desenhos, comparações para saber qual que era a ideologia aqui, qual que era o problema por trás desses caras aqui, que eles não geram o resultado que eu esperava. Provavelmente quando vocês resolveram esse exercício, ou se ainda não resolveram, vão ter esse problema, vocês não vão conseguir estabelecer o valor de K igual, vocês não vão conseguir provar que eles são colineares pelaquela regrinha que eu passei nos slides. E vocês vão entender por que agora. Então, para que esses caras sejam colineares, segundo as regrinhas que eu passei no slide para vocês, você tem que, em primeiro lugar, provar que A é colinear a B e que A é colinear a C, para que pela regra da transitividade você tenha que B é colinear a C. Esse é o primeiro ponto aqui para a gente trabalhar em cima desses caras. E a segunda coisa é, para você provar que A é colinear a B, você tem que provar que x1 sobre x2 é igual a y1 sobre y2, que é igual a z1 sobre z2, certo? Que isso aqui tudo é igual a k. Se o escalar deles forem iguais, eles são colineares, ok? Bem, então vamos tentar com A e B primeiro. Vou fazer aqui em cima, tá? A e B. Vamos substituir aqui, então x1 vai ser menos 1, no caso do A. x2 vai ser o 2, que é o x do B, igual a menos 5 sobre 1, que é igual a 0 e 3. Aqui a gente já percebe claramente que isso aqui vai dar errado. Ó, claramente, porque menos 1 dividido por 2 é menos 0,5. Menos 5 sobre 1 é menos 5. E 0 sobre 3 é 0. Então, tudo isso aqui é um diferente do outro. Isso já começa a complicar a nossa prova aqui. Vocês já começaram a cambalear nesse ponto. Agora, com relação ao A e o C, será que a gente consegue fazer alguma prova? Vamos lá, menos 1 sobre menos 2 igual a menos 5 sobre menos 7, que é igual a 0 sobre menos 1. Nesse ponto é a mesma coisa, aqui a gente tem 0,5 igual a menos 5 sobre menos 7, eu não sei de cabeça, mas é menor que 0. Vamos consultar aqui a calculadora. 5 dividido por 7 é 0,71. Só um pouquinho. Aqui 0,71 positivo. E aqui é 0. Então, nós obtemos escalares diferentes para todos eles. Então, como que a gente vai provar nossa regra? Provavelmente o B com C vai ser diferente também. Ó. 2 dividido por menos 2 dá menos 1. 1 dividido por menos 7 já dá diferente. 3 dividido por menos 1 também dá diferente. Então, esses escalares definitivamente não vão ser iguais. Essa regra aqui não vai poder ser utilizada nesse caso. Então, para resolver esse problema, existem duas maneiras. Uma é graficamente. Você consegue representar graficamente e tentar deduzir o problema desenhando. E a segunda forma
é utilizando o cálculo determinante, que eu vou mostrar para vocês mais adiante. Bem, vamos fazer no primeiro caso, aquele caso gráfico. Só que eu não vou fazer com os dados do exercício, tá? Eu vou fazer com os dados diferentes, porque a dificuldade aqui é desenhar esses pontos 3D. Eu sou meio ruim com desenho. Eu já representei graficamente para a gente estudar, mas eu acho que vai ficar mais claro para vocês se a gente primeiro fizer um exemplo diferenciado. Então, por enquanto, vamos deixar o exercício de lado aqui e vamos focar em outro exemplo. Então, eu quero provar que os pontos 2 e 1, 0 e menos 3, e menos 7 e menos 2, são colineares. Eu quero provar isso, tá? Como que eu vou fazer? Bem, seguindo a regra da transitividade, se eu provar que A e B e A e C são paralelos, B e C também são paralelos. Então, seguindo aquela nossa fórmula, x1 sobre x2, y1 sobre y2, z1 sobre z2, igual a k. No caso, nós não vamos precisar do eixo z. Primeira simplificação aqui para ficar mais claro o problema. Vamos comparar aqui então só o A e o B. Então. 2 e 1, 0 e 3. Então, 2 sobre 0. Isso aqui já vai dar infinito. Então, nesse caso, o ideal é a gente trabalhar com... A gente pode... A colinear a B é a mesma coisa que B colinear a A. Então, a gente pode fazer o contrário também, tá? Fazer 2 sobre 0. Opa, de novo. 0 sobre 2. É igual a menos 3 sobre 1. Tá. y2, quer dizer, x2, y2, x1, y1. Beleza? Então aqui, ó, esse resultado vai ser 0 e aqui vai ser menos 3. Então já temos que um escalar do outro é diferente com relação ao outro. Não vai dar certo fazer dessa forma. Então vamos tentar representar graficamente esses pontos com uma forma desesperada de tentar resolver o problema. Vou fazer aqui o meu plano cartesiano, ou minha base ortonomial. Vou fazer melhor que isso. Aqui, esse é o meu eixo Y, desculpa. Esse é o meu eixo X. Vamos representar o ponto A primeiro. Vou pegar uma cor diferente aqui. O A, ele vai ser 2 e 1. Então, 1, 2 e 1. Vai ser esse ponto aqui. Agora, o B, ele vai ser 0 e menos 3. Então, 0 em x e menos 3 em y. 1, 2, 3. Vai estar aqui, ó. Vou até colocar os nomes deles aqui. B e A. Agora, o ponto C, ele é menos 7 e menos 2. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e 1 e 2. Desculpa aqui, eu escrevi errado, na verdade é menos 2 e menos 7.
vai acabar dando errado o exercício aqui. Então, menos 2 é 1, 2, e menos 7 é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não está numa escala correta aqui, na representação, mas eu acho que vai resolver já. Não vai ficar totalmente exato, mas vai ficar bem aproximado, tá? Esse aqui é o ponto C. Bem, então, qual seria o resultado desses 3 caras? Será que eles realmente são colineares pelo desenho? Então, pelo desenho a gente consegue perceber que eles são colineares. Olha lá, se eu traçar uma reta daqui até aqui, ó, como é impreciso por causa que o meu desenho não é preciso, mas dá para perceber que eles realmente são colineares pela representação aqui. Eles são colineares. Tá, mas então por que o nosso cálculo não deu certo? Vamos tentar deduzir aqui. Ó. Se vocês observarem, nós temos o ponto CB. Aqui. O ponto CB. Flechinha para cá. E nós temos o ponto BA. Beleza? CB e BA. Então vamos representar aqui. CB, na verdade não são pontos, né? São vetores. Ou segmentos de retas, pode pensar. CB e BA. Como que nós representamos esses dados? O CB é igual a B menos C e o BA é igual a A menos B. Qual vai ser o valor deles? Vamos ver aqui. B menos C é 0 menos 2. Então vai ser 0 menos 2. B menos C. E aqui vai ser menos 3 menos 7, que é menos 3 mais 7. Tá? O resultado aqui então vai ser 2 e vai ser 4. Agora no caso do A menos B, vai ser 2 menos 0. Vai ser 2 mesmo. E aqui é menos 3 menos 1. Que vai ser menos 4. Então, menos 4 e 2. Então, nós temos que o valor de CB é menos 2 e 4. E o que o valor de BA, ele vale 2 e menos 4. Nesse ponto, os dados eles podem obedecer aquela regra. Vamos tentar comparar aqui, vamos ver se vai dar certo. x1 vai ser menos 2. Deixa eu colocar aqui menos 2 e 4 igual a 2 e menos 4. Então, o resultado vai ser menos 1 é igual a menos 1. Aqui a gente consegue comparar pela regra do escalar que realmente eles são colineares. Então nós acabamos tendo que transformar esses dados aqui em valores posicionais mesmo. Pegar o valor do vetor de um ponto a outro, representado graficamente para aí calcular.
Só que podem haver casos, por exemplo, em que você vai pegar pontos que ainda assim não vão obedecer essa regra totalmente. Provavelmente eles não vão chegar a obedecer. Você vai ter dificuldades para calcular eles e eles vão acabar sendo colineares. Pegando aqui, por exemplo, esse caso aqui. Se tivesse um ponto aqui D, ele está no segmento de reta. Para ser colinear, lembrando, ele tem que estar localizado no segmento de reta. Então, todos os pontos que estiverem localizados nesse segmento de reta vão ser colineares entre si. Tá? Por isso que, multiplicando pelo escalar, um vetor, a gente sempre vai obter pontos nessa linha. Então, aqui no caso, digamos que o D ele esteja na metade de B e A. Então, B menos A divididos por 2 é o ponto médio aqui, tá? É igual a D. Ele vai ser colinear? Vai. Só que pode ser que você aplicando na regrinha, ele não saia o resultado correto como colinear mesmo. O que isso nos sugere? Que nem sempre os escalares envolvidos aqui vão ser os mesmos. Então, por exemplo, o vetor A, B e C, a gente viu que eles são colineares. Mas de A para B você tem um escalar diferente e de B para C você tem um escalar diferente, considerando a reta completa. A gente pode até tentar calcular isso. Vou apagar aqui para ter um pouco de espaço, que é aquele conceito de proporção. Né? Vou apagar tudo aqui. Nós obtemos pelo desenho a reta completa. E a reta completa ela é representada por CA, vetor CA, que é A menos C. Então, quanto que é esse valor? C é menos 2, menos mais 2, então menos 2 menos 2, do A aqui, e menos 7 menos 1. Opa, aqui uma vírgula um minutinho. Menos 7 menos 1. Isso aqui vai nos resultar em menos 4 e menos 8. Então, o tamanho total desse vetor vai ser esse valor, menos 4 e menos 8. Que é o vetor indo de A para C. Se a gente quiser o vetor contrário, de C para A, eu acho que se a gente... Não sei aqui. Bem, vamos fazer esse cálculo então. AC, eu ia fazer um xaxixo ali para conseguir mais rápido, mas não vai dar. AC é C mais A, menos A, quer dizer, que vai ser igual a 2 mais 2 e 1 mais 7. Então, 4 e 8. Menos 4 e 8 é 4 e 8. Tá, então nosso xaxixo ia dar certo realmente. Eu ia só positivar os valores aqui e obter o vetor oposto. Então, realmente, se você só positivar ou negativar, você obtém o vetor oposto nesse caso. Foi burrice minha não ter percebido isso. Mas, enfim, esse aqui é o vetor completo. É o vetor CA ou AC. Agora, nós podemos calcular a proporção dos segmentos CB e BA com relação a 4 e 8. Agora vamos tentar calcular o D. Tá? Deixa eu só configurar aqui. Vamos pegar uma cor nova. Acho que essa aqui tá legal. Então o D, eu vou querer que ele seja esse ponto aqui, ó, o ponto médio entre B e A. Então como que a gente poderia representar o ponto D? Metade de CA,
para chegar aqui no ponto CB. Então, 1/2 de CA mais 1/2 de BA, para chegar na metade daqui. Somando esse pedacinho mais a metade daqui, a gente obtém o ponto que a gente quer. Mais 1/2 de BA. Beleza? Quanto que é 1/2 de CA? Aqui, ó. CA nós temos que 4 é 4/8. Então vai ser 2/4. Então, igual a 2/4 mais 1/2 de BA. BA a gente tem aqui que é 2/4. Então é 1 e 2. Deixa eu apresentar de um jeito diferente aqui. Assim. D vai ser igual a... Aqui eu consigo simplificar para 1/2. Será que isso vai fazer sentido? Ah, não. Desculpa aqui, eu acabei colocando de um jeito errado. Vai ser... D vai ser 2/4 mais 1 e 2. D vai ser igual a 3 e 6. Beleza. Então esse seria o ponto D. E será que a gente consegue provar pela nossa regra lá que ele é colinear aos outros pontos? Vamos tentar. Será que ele é colinear ao CA? Vamos ver. 4 e 8 é igual a, que é x1 y1, é igual a x2, 3 e 6. Quanto que é 4 divididos por 3? Não sei, vou ter que consultar o oráculo aqui da calculadora. 4 divididos por 3 é 1,3. E 8 divididos por 6 é 1,3 também. Então nós obtemos uma igualdade aqui. Podemos dizer aqui que 0 igual a 0 e, portanto, eles são colineares. Então vão haver vários casos que você vai conseguir calcular, mas não tão intuitivamente. Você vai precisar trabalhar graficamente os vetores, os pontos, e aí a partir disso obter as medidas corretas para você calcular, tá? Principalmente quando você tem dados negativos. Isso aqui é o que complica a coisa. Nem sempre você tem a mesma noção de medida quando os pontos são negativos para positivos do que quando são todos positivos, tá? Então, sempre prefiro o desenho. Para quem teve dúvida com relação a esses dados aqui, basicamente são as coordenadas retangulares. Eu pego aqui, desenho um retângulo e calculo os pontos das extremidades. No caso aqui, ó, esse é o ponto da minha extremidade, 4 e 8. Aqui eu faço um outro retângulo e calculo os pontos 2 e 4. Perceba que eles não estão posicionados com relação à origem. É como se fosse o sistema de coordenadas local daquele ponto. Ele não está posicionado com relação ao mundo. E o mundo, portanto, o mundo ele representa os vetores posicionados com relação à origem. O sistema de coordenadas local é os pontos posicionados com relação ao seu próprio sistema de coordenadas. Tá? Bem, entendido esse ponto, vamos tentar a segunda abordagem. A primeira era a representação gráfica e a segunda era a representação por meio de uma determinante. Então vamos tentar representar o segundo caso. Esse segundo caso é o que vocês devem utilizar mais, tá? Porque, como eu disse, nem sempre vai ser tão intuitivo por meio do desenho quais são os valores resultantes de cada ponto. Então por isso vocês vão ter que calcular. É melhor calcular por meio da determinante. Ela, inclusive, suporta que vocês coloquem diversos pontos para comparação de colinearidade. Tá? Então, a determinante vai ser mais interessante. Bem, vamos ver aqui como que funciona, então, o cálculo da determinante. Vamos pegar a nossa fórmula clássica, né? x1 sobre x2 é igual a
y1 sobre y2. Isso aqui é para calcular colinearidade entre dois pontos. Tá? Só 2 pontos nesse caso. 2 pontos 2D. Bem, isso aqui vamos fazer álgebra pura, passar esse cara multiplicando, esse cara multiplicando. Então vai ficar x1 vezes y2 igual a x2 vezes y1. Bem, e agora? Se eu passar esse cara para lá subtraindo, eu vou obter que x1 vezes y2 menos x2 vezes y1 é igual a zero. Mas isso me lembra alguma coisa. Vamos ver aqui, ó. Se eu estivesse representando os valores assim. x1, y1, desculpa. E x2, y2. Qual seria o resultado desse cálculo aqui? Bem, o determinante a gente sabe que quando ela é 2 por 2, basta que a gente multiplique as duas diagonais. Então, x1 vezes y2 é igual a x2 vezes y2. x2 vezes y1. Tá? Se eu passar esse cara para lá subtraindo, vai ser x1 vezes y2 menos x2 vezes y1. Olha só que maravilha, igual a zero. Então isso é idêntico a isso. Então nós provamos que por meio da determinante nós conseguimos calcular paralelismo. Ou seja, os vetores serão paralelos se o resultado da determinante for zero. Nós vamos comparar isso de diversas maneiras agora para vocês entenderem. Vamos lá. Então, considerando que a gente consegue calcular se os vetores são colineares por meio da determinante, vamos ver se o nosso exemplo vai dar certo. Aqui a gente fez só com 2 pontos, agora vamos ver nesse nosso exemplo aqui, de 3 pontos. Agora com a determinante, sem pensar na fórmula. Vamos direto com a determinante, porque a gente já provou que isso aqui funciona. Essa determinante bonita aqui. Vamos colocar 2 e 1, 0 e 3, e menos 2 e menos 7. Beleza? Só que a determinante ela tem que ser quadrada, então vamos preencher o eixo Z com 1, que ele vale 1 mesmo. Na verdade ele vale 0, mas vamos colocar aqui só para o determinante funcionar da maneira que a gente espera. Isso aqui tem que dar igual a 0 para que haja paralelismo. Bem, aplicando sarros aqui, regra de sarros, a gente obtém aqui a seguinte conta. Vamos fazer aqui. 2 vezes 3 vezes 1 dá menos 6. Mais 0 vezes menos 7 vezes 1 vai dar 0. Mais 1 vezes 1 vezes menos 2. Menos 2. Bem, isso aqui vai ser igual a 1 vezes menos 3 vezes menos 2, que vai dar 6. Mais 1 vezes 0 vezes 1, que vai dar 0. Mais 1 vezes menos 7 vezes menos 2, que vai dar menos... Será que tá certo isso? 1 vezes 0 vezes menos 1 dá 0. 1 vezes menos 7 vezes menos 2 vezes 2 vai dar 14. Será que é isso mesmo?
6. 2 vezes 3 vezes 1, 6. 2 vezes... É isso mesmo. Então aqui, isso aqui vai dar 10, 9, 8, menos 8. E aqui vai dar menos 8. Então nós obtemos que isso aqui é colinear. Os 3 pontos são colineares entre si. Facinho e rápido pela determinante. Eu acabei pirando errado aqui, achei que não ia dar certo. Mas acabou dando. Ó. Então, pela determinante, vocês conseguem obter facilmente o resultado. Agora ficou muito fácil calcular isso aqui, né? Você basta substituir esses 3 caras na determinante e calcular o resultado. Se a balança ficar igual, eles são colineares. Bem, vamos representar isso aqui graficamente, só para vocês entenderem. O que a determinante é, na verdade? A determinante, ela representa a área da figura. Então, no caso aqui, se nós temos pontos, 2 pontos, no caso isso aqui é bidimensional, ela representa a área de um triângulo, que são 3 pontos. Se fossem 2 pontos, seria a área da reta, tudo bem que não faz sentido, mas seria. Vamos representar então de novo aquele nosso gráfico lá. O nosso plano aqui. Aí nós temos o 2 e o 1. Bem rapidinho aqui. Temos o 0 e menos 3. Menos 3 aqui. 4, 5, 6, 7. E menos 2. Mais ou menos aqui. Tração a reta, a gente obtém a reta colinear. Beleza? Bem, e agora? Nós percebemos que isso aqui forma uma reta. Reta tem área? Será que a reta tem área? Deixa eu fazer uma reta mais bonita aqui. Não, reta não tem área. Então, só pela visualização gráfica aqui, a gente obtém já que isso aqui, essa determinante vai dar 0, porque isso aqui não resulta em área. Isso aqui vai resultar em 0 se você calcular a determinante, porque visualmente isso aqui não tem área. Agora, digamos que o ponto 0 e menos 3 fosse, na verdade, se B aqui ó, valesse menos 1 e menos 3. Qual seria a figura que nós obteríamos? Ó, menos 1 aqui e menos 3 aqui. Então, esse seria o ponto correto. Agora vamos ligar aqui. Esse com esse. Esse com esse. E esse com esse já está ligado aqui. Seria essa reta. Olha aqui, ó. Nós temos que a área desse cara é diferente de 0. Por quê? Porque a área está aqui dentro, tá vendo? A área representa a quantidade preenchida de amarelo aqui. Então perceba que graficamente você também já consegue observar o valor determinante. Você até conseguiria calcular o valor determinante utilizando outros tipos de regras. Aqui ficou meio complicado porque é uma figura meio estranha. Mas, por exemplo, se isso aqui formasse um triângulo equilátero, você poderia calcular o resultado utilizando a fórmula do cálculo de área do triângulo, né, que seria altura vezes largura divididos por 2. Que altura vezes largura é a área do quadrado, divididos por 2 é a área do triângulo. Né? Então percebam como é interessante todas as relações que nós obtivemos aqui. E, por caso desse exercício, o ideal mesmo é partir para determinantes sem mais, tá? Não fiquem inventando moda nessas representações mais complexas. Vão direto para determinante. Não está apagando.
Estranho. Opa, agora tá. Ah, é porque ele está em outro layer. Bem, deixa eu apagar esse layer aqui. Vou apagar esse aqui também. E vamos calcular, agora por fim, vamos calcular os valores do exercício aqui para saber se realmente eles são colineares ou não. Provado que a determinante funciona, vamos ver aqui se eles são realmente colineares. Então eu vou direto para a montagem da determinante. Ó. Vamos pegar o A. Opa. Aqui. Menos 1, menos 5 e 0. É 2, 1 e 3. E menos 2, menos 7 e menos 1. Tem que resultar igual a 0. O resultado disso tem que ser 0. Tá? Então, menos 1 vezes 1 vezes menos 1 dá 1. Mais 2 vezes menos 7 vezes 0 vai dar 0. Mais 2 vezes menos 5 dá 10. Vezes 3, 30. Isso vai ser igual a 0 vezes 1 vezes 2, que vai ser 0. Mais 3 vezes menos 7 vezes menos 1, que vai ser 7, 14, 21. Positivo. Mais menos 5 vezes 2 dá 10, vezes menos 1, 10 positivo. Ó, 1 mais 30, 31. Igual a 21 mais 10, 31. Então, nós obtemos que o resultado desses caras aqui realmente bate com o conceito das determinantes, como representação de vetores colineares. Tá? Então, agora que vocês conhecem essa regra, sempre tentem determinar a colinearidade de vetores por meio da determinante. Aquela regra que a gente trabalhou continua valendo? A regra dos slides? Continua. Mas como eu falei anteriormente, em certos casos fica difícil você perceber se você pode utilizar ela ou não, então você vai ter que fazer a representação gráfica, vai ter que calcular distância entre os vetores, né? E quando os vetores forem maiores que 2, se tiver mais que 2 vetores trabalhando no exercício, vai ficar cada vez mais complicado. Se tivesse aqui, por exemplo, 10 vetores, você simplesmente representaria uma determinante gigante aqui e calcularia, e o resultado bateria se eles fossem colineares entre si, o resultado daria 0. Tá? Então essa representação aqui é a mais fácil de todas para você calcular paralelismo. E realmente ela funciona. Nós provamos que essa fórmula aqui pode virar uma determinante. Determinante 2 por 2, no caso.